Olá! Eu espero que tenham feito todos os exercícios da lista 1 e feitos de verdade, escrevendo as respostas no papel com lápis e caneta. O ato de escrever, elaborar uma boa resposta, uma boa frase, já é um ato super importante para estudar e fixar o conteúdo. Soldagem é uma área muito ampla, com questões muito específicas. Entender bem a base, os conceitos mais básicos é muito importante. Qual a minha indicação? O meu conselho para você ter um melhor aprendizado. Assista às aulas, anote as palavras mais importantes referentes à aula. Por exemplo, do que eu falei nessa aula até esse momento? O que seriam essas palavras importantes? Você lembra como eu comecei essa aula? O que eu falei até agora? Fazer todos os exercícios, respostas no papel, elaborar uma boa resposta, fixar conteúdo, área ampla, questões específicas, conselho, assistir aula, anotar palavras. Assim que você terminar de assistir uma aula, leia as palavras anotadas, provavelmente você vai conseguir conectar essas palavras. Daqui 1 ou 2 dias ou uma semana, volta nessas palavras e, se necessário, reveja a aula. Bom, dados os conselhos, vamos à resolução dos exercícios. Eu vou deixar um PowerPoint com as respostas escritas para você ler com calma e fazer a sua autoavaliação. Mais um motivo para você fazer os exercícios previamente no papel, poder corrigi-los e se autoavaliar. Uma questão descritiva, dissertativa, pode ser escrita, respondida de diferentes maneiras. A ideia central precisa ser assertiva. Precisamos responder o que realmente foi perguntado. Olha só, questão 1. Como diferenciar os processos de união? A sua resposta tem que descrever as diferenças entre os processos. Não é citar quais são e definir cada processo. É citar quais são e indicar as diferenças entre eles ou entre os grupos que eles pertencem. Então vamos lá. Processos de união, eles podem ser agrupados em processos de união que utilizam forças macroscópicas e processos que utilizam forças microscópicas. Força macro, parafusagem, rebitagem. A resistência à união refere-se à resistência ao cisalhamento do parafuso ou do rebite. No processo por dobra, a resistência à união refere-se à deformação, à resistência à deformação do material. Forças microscópicas, colagem, brasagem e soldagem. A união é obtida por ligações químicas. A resistência da junta é influenciada pelo tipo de ligação. Na colagem, o material adesivo reage com o material de base. Durante a cura do material adesivo, fenômenos físicos químicos acontecem. Perda de umidade, expansão térmica, reação entre compostos, ligações químicas, deformação, que envolve tempo, calor e pressão. Não ocorre fusão, mistura entre os materiais. Ocorre reações químicas entre esses materiais. Na brasagem, além de reações químicas, ocorre a fusão do material de adição, passando para o estado líquido e penetrando por capilaridade no material de base que não fundiu, que não transformou do estado sólido para o líquido. De forma bem simplificada, o material de base expande e o material de adição ocupa os espaços. Ocorrem reações, ligações químicas entre as partes. A brasagem ela é tratada em detalhes na Masterclass número 1.
Então, fica tranquilo. Agora, entenda que material de base não funde na brasagem, diferente do que ocorre na soldagem, onde os materiais de base e de adição, se existirem, fundem. Os materiais líquidos se misturam, reagem e, ao solidificar, permanecem unidos. O único processo que tem por objetivo oferecer uma continuidade de propriedades entre os materiais, material de base, material de solda e material de base, é a soldagem. Questão número 2. Utilizando o conceito de diluição, como diferenciar os processos de soldagem dos processos de brasagem? Simples essa. Conceito de diluição e soldagem. Parcela do material de base que funde e passa a fazer parte do material de solda. Na brasagem não ocorre diluição e na soldagem sim, podendo inclusive ser de 100%, como ocorre nos processos de soldagem que não utilizam material de adição e o eletrodo é não consumível, como o processo TIC. Questão 3. A soldagem é obtida com a coalescência dos materiais de base. Podemos falar o mesmo da brasagem? Por quê? Primeira coisa, o que é coalescência? Coalescência é o ato de se unir intensamente. É razoável pensar que qualquer processo de união tem por objetivo que a união seja intensa, fixa, resistente, inclusive na brasagem. Então a resposta é sim, pois qualquer processo de união é obtida pela coalescência dos materiais de base. Questão 4. Explique por que os metais e polímeros são materiais soldáveis. Porque são materiais que são remanufaturados, são materiais que podem ser fundidos, refundidos várias vezes e que voltam ao seu estado original, preservando minimamente as características químicas, físicas e metalúrgicas, as características da estrutura do material original. Questão 5. Defina a soldabilidade. Direta essa pergunta. Soldabilidade é a capacidade, a facilidade do material se deixar soldar. Precisamos verificar, definir essa soldabilidade no âmbito metalúrgico, operacional e de serviço. Então, na soldabilidade metalúrgica, o material precisa suportar fenômenos impostos pelo procedimento de soldagem e manter as propriedades iniciais. Soldabilidade operacional está relacionado com a facilidade em executar todo o procedimento de soldagem. E a soldabilidade de serviço, que avalia o desempenho do material após a soldagem. Se o material vai suportar toda a carga, solicitação em serviço sem falhar, isso é soldabilidade de serviço. Questão número 6. Defina a soldagem com base nas características operacionais, mecanismos de união e fontes de energia. Olha só, nessa questão, respondê-la é apresentar o conceito mostrado na aula 3. E que, adequando para essa questão, o que é soldagem? Soldagem é um processo de união de materiais, que levando em consideração as características operacionais, temos que a soldagem ocorre uma mistura entre os materiais de base e de adição, se existir. Essa mistura pode ocorrer na fase sólida ou líquida. Na fase líquida, precisa de calor, vai fazer a fusão, vai acontecer a fusão. E na fase sólida, pressão. Essa mistura vai acontecer na fase sólida. Soldagem é o único processo de união que garante a continuidade dos materiais envolvidos. Busca-se, então, com a soldagem, que as características das ligações químicas na junta soldada seja similar às características dos materiais envolvidos, material de base, material de adição, se existir, preservando ao máximo as características iniciais, físicas e químicas do material de base. Para que a soldagem ocorra, é necessário energia. E as fontes de energia para a soldagem são
química de alta intensidade, mecânica e elétrica, que se divide em resistência elétrica e arco elétrico. Questão 7. Explique as fontes de energia utilizadas na soldagem. Cite pelo menos 2 processos de cada. Indique se o processo ocorre por fusão ou por pressão. Então, olha só, 4 fontes. Energia química, utiliza o calor gerado por reações químicas, podendo citar por combustão, óxido-gás, interação entre metais, aluminotermia. Na combustão, a energia química armazenada no gás combustível, ao reagir com o oxigênio, libera calor. Processo óxido-gás, que ocorre por fusão. Outro processo que utiliza a fonte química é o aluminotermia. Porém, o calor é liberado de interações entre metais e soluções, alumínio com óxido de ferro, por exemplo, e ocorre a fusão. Energia radiante ou de alta intensidade utiliza o calor gerado quando o material sofre um bombardeamento eletrônico de elétrons, soldagem por feixe de elétrons, e de fótons, soldagem a laser. A soldagem, a mistura, ela ocorre no estado líquido, então ocorre por fusão. Energia mecânica, utiliza o calor produzido por movimentos mecânicos. Soldagem por pressão, soldagem por forjamento, por pressão, por explosão. Quarta fonte de energia, a energia elétrica, e ela pode ser dividida por resistência elétrica e arco elétrico. Resistência elétrica utiliza o calor produzido pela passagem de corrente elétrica. Quando o material ele resiste a essa passagem de corrente, ele aquece. E esse aquecimento ou esse calor que é gerado para fundir o material, que também tem pressão envolvida. Então, o processo ocorre por fusão e pressão. Por resistência elétrica, utiliza o calor gerado no material ao resistir à passagem de corrente elétrica. Exemplo, processo por resistência elétrica, a ponto, soldagem a ponto, por soldagem por alta frequência, por costura, por projeção. Olha só, na literatura você vai encontrar que esse processo ele é classificado como processo de soldagem por pressão. Só que existe pressão, mas também existe fusão. Eu apoio o grupo que classifica os processos de soldagem por resistência elétrica como processo de soldagem que envolve pressão e fusão. E arco elétrico, que é uma descarga elétrica entre 2 eletrodos, o material de base e o eletrodo, sustentada por um gás ionizado a alta temperatura chamada plasma. Exemplos de processo de soldagem por fusão a arco elétrico, eletrodo revestido, TIG, MIG e outros. Questão 8. Defina a diluição e explique como ela ocorre em cordões de solda sobre chapa, na soldagem TIG com e sem adição de material. Diluição é a parcela do material de base que funde e, ao solidificar, passa a fazer parte do material de solda. Na soldagem TIG sem material de adição, a diluição é de 100%. O material de solda ele é composto exclusivamente pelo material de base. Na soldagem TIG com material de adição, a diluição depende da parcela do material de base que fundiu. Questão 9. Essa questão ela é a mesma da questão 4. Tá? Eu só vi isso quando eu estava respondendo essas questões, então vocês me desculpem, mas passou batido, então é a mesma da questão 9. Questão 10. 2 elementos fundamentais de um processo de soldagem por fusão são fonte de calor e meio de proteção. Quais as características básicas de uma fonte de calor para soldagem por fusão? Olha só, está relacionado apenas aos processos de soldagem que utilizam a fusão para que ocorra a união. Quais são as características básicas dessas fontes? Que gerem energia suficiente para a união, que essa energia seja uma quantidade intensa de calor de forma concentrada, controlada
e de fácil obtenção. Essas são as características. Principais fontes utilizadas na soldagem por fusão: fonte química, radiante e elétrica. A explicação já foi dada em questões passadas, então eu não vou repetir nessa. Questão 11. Classifique os processos de soldagem por fusão a arco elétrico, cuja solubilidade, o que é solubilidade? Essa mistura ocorre na fase sólida, na fase líquida, com base no meio de proteção e no tipo de eletrodo, podendo mostrar de uma forma de tabela ou fluxograma. Eu exemplifiquei na forma de fluxograma. Tipo de proteção. Para que ocorra a soldagem, é obrigatório o uso de gás. Esse gás, ou ele é proveniente de um cilindro, então chama-se esses processos como processo de soldagem por fusão a arco elétrico com proteção gasosa, ou esse gás é proveniente da queima de um fluxo, então aí seriam os processos que utilizam fluxo. Proteção gasosa, o eletrodo pode ser consumível ou não consumível. Eletrodo consumível, MIG-MAG e arame tubular. Eletrodo não consumível, o TIG e o plasma. O outro grupo, que é o grupo dos processos de soldagem por fusão a arco elétrico, cuja proteção é por fluxo. O eletrodo é consumível. Eletrodo do revestido, arame tubular autoprotegido e arco submerso. Questão 12. Essa questão foi fácil, né? Ela é fácil de explicar, na verdade. Ela não é que ela é fácil. Ela é fácil de explicar porque todas são verdadeiras, né? Então, todas as afirmações são verdadeiras. Questão 13. Colocar falso ou verdadeiro. A primeira, letra A, é falsa. Na abrasagem não ocorre diluição. A letra B também é falsa, porque na soldagem sem material de adição, a diluição é 100%. Na letra C, também falso, que na abrasagem os materiais não se misturam. A abrasagem ocorre por capilaridade. Novamente, nós vamos tratar isso em detalhes na Masterclass. Letra D é verdadeiro. A E é falso. Nos processos de soldagem a arco elétrico, independente do percentual de diluição, a mistura ocorre somente na fase líquida, não tem fase sólida. Na letra F já é verdadeiro, né? Principalmente porque, por aquela questão que eu comentei, existe pressão e fusão. E a letra G é falso. No processo oxigás não se fala em eletrodo, não tem polaridade. O que a gente utiliza é uma chama que sai pelo maçarico e uma vareta de adição, às vezes, mas não é eletrodo, não se chama eletrodo, então ela é falsa. Então, foi essas as questões desse primeiro grupo, desse primeiro módulo, e nos vemos na próxima aula. Tchau!